Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui. Meu nome é Letícia Radaik e eu estou aqui para me apresentar um pouco para você conhecer, né, qual a minha especialidade, de onde eu vim, e mais para te nutrir com conhecimento a respeito desse mundo do mercado imobiliário. Eu cheguei aqui com uma carreira já toda voltada para a área do comportamento humano. Talvez se você me procurar nas redes sociais como Letícia Radai, que você vai ver uma ampla gama de conteúdos, vídeos instrutivos sobre como a gente entender melhor as pessoas. Essa minha especialidade, eu já venho trabalhando nela desde tempos atrás, quando eu queria me entender melhor para ter um resultado, o objetivo que eu queria alcançar. E hoje eu estou aqui para me apresentar para você, falar um pouco sobre como que funciona o mercado imobiliário e de que forma você que está aí tentando vender o seu imóvel, colocar ele realmente para que isso aconteça. Mas por trás de cada imóvel que a gente tem ali para cuidar, existem pessoas, né? E por conta dessa minha habilidade, dessa minha carreira voltada para o comportamento humano, eu fui convidada por uma empresa americana chamada Remax para trabalhar nessa área. E eu gostei demais do convite, porque justamente é sobre ajudar as pessoas. Eu sempre me importei em como que eu podia servir melhor as pessoas, ajudá-las a se desenvolver, ajudá-las a chegar em um determinado objetivo, e para isso eu estudei a mente humana. A escrita é um caminho para a gente entender como as pessoas funcionam. E por que a escrita? Porque a escrita ela traz conteúdos inconscientes. Baseado nisso, eu comecei a trazer para a minha própria vida benefícios. E eu fui evoluindo no decorrer desses mais de 20 anos. Hoje, eu também faço, por exemplo, perícias judiciais, atuo na justiça, sou nomeada pelo juiz para identificar quando tem uma assinatura que ela pode ser considerada falsificada ou se ela é verdadeira. E também atuo na área das terapias, ajudando as mulheres a se encontrarem, a viver uma vida mais leve, a deixar o peso do passado para trás. E nesse meio do caminho vem o que? A gente atingir os objetivos. Todo mundo tem uma vontade de ser feliz na vida, de ter um sonho realizado, e um dos maiores sonhos das pessoas, sabe qual que é? É ter aonde morar, é ter a sua casa ou é vender aquele imóvel. E então, a partir daí que chega a minha história no mundo imobiliário. E hoje eu estou aqui para te contar um pouco desses bastidores que acontecem muito dentro desse universo. No mundo imobiliário acontece basicamente a mesma coisa que acontece com a gente em outros ambientes. Por exemplo, já reparou? Você está querendo vender um carro, aí você fala assim: eu vou colocar o meu carro para vender no valor de X mil reais. E aí você fala: não, meu carro tá lindo, ele é muito bem cuidado, eu acabei de trocar os pneus, eu faço sempre as revisões. E aí quando você coloca o seu carro para vender, o que que acontece? Não vende. Aí você começa a ter dificuldades de venda, aí vem as propostas que não tem nada a ver com aquilo que você esperava. E isso acontece basicamente por conta de um ponto fundamental. Sabe qual é? A gente valoriza muito o que é nosso. E é legal, é uma coisa interessante, é algo que tem a ver com o quanto aquilo nos custou para chegar em um determinado local. Só que muitas vezes a gente não entende o que está por detrás de quem vem fazer a compra, né? E a gente às vezes pode ficar muitas vezes frustrado e ver que no final aquele X reais que você imaginou que você ia vender seu carro sai num valor diferente, né? Então esse universo que acontece no mundo dos automóveis e também com outras coisas que você queira vender, que são tuas, você tem a tendência, o ser humano tem a tendência a valorizar mais aquilo que é nosso. Quer ver outro exemplo? Ai, a minha dor ou a minha dificuldade com um filho, ou um marido, ou um trabalho é maior do que a dificuldade do meu colega. Por quê?
é real. Para nós, aquilo que é nosso tem um peso maior. Aquilo que é nosso tem um quê de especial e faz parte da nossa estrutura de validação interna. A gente precisa se conectar com as coisas e é muito raro que uma pessoa que não dê valor vá de fato estar envolvida. Então, quem dá valor para as coisas é porque está envolvido, certo? Então, o ponto positivo é que se você valoriza o que você tem, se o seu dói mais ou o seu é mais importante, é porque você tem conexão. Isso é um excelente ponto para a gente começar a nossa conversa aqui. Só que quando a gente vai partir para uma área onde envolve ganhos financeiros, onde envolvem grandes decisões, a gente tem que ser um pouco mais maduro e olhar o que está por detrás, porque a outra pessoa que a gente precisa atrair ou que a gente precisa conversar vai validar o dela. E muitas das vezes é onde que tem os grandes conflitos e as dificuldades, porque veja, quem vai comprar vai valorizar muito mais o dele também. Então, como resolve isso? Se o comprador vem aqui para você e o dele é mais importante e você vem que o seu que é. Para a gente resolver questões de conflito, que é uma das habilidades que eu tenho dentro dos atendimentos que eu faço, eu também sou consteladora familiar. O conflito ele parte do princípio que existem dois pontos que são antagônicos e esses não se conversam. Mas o que isso tem a ver com os imóveis? Isso tem a ver com quando você vai vender um imóvel, em geral, as pessoas falam assim, Letícia, o meu imóvel está vendendo há muito tempo e eu não consigo, a venda não acontece. E muitas das vezes, quando eu vou fazer esse atendimento com esse cliente, o que eu descubro? Que esse imóvel está com valor acima do mercado. A gente fala que ele está acima da média. E isso acontece com bastante frequência. Como que conserta isso então? Existe uma maneira que a gente tem para poder fazer esses movimentos se ajustarem, esses conflitos começarem a serem integrados. Quando a gente tem um imóvel, a gente tem que ir para a parte prática. O que é a parte prática? Pensar como comprador. O comprador, imagina você, se você quisesse comprar um imóvel, você ia fazer o quê? Você ia comprar porque você viu na primeira vez ou você ia pesquisar? Todo mundo pesquisa. O comprador vai fazer a mesma coisa. O comprador vai atrás de outras opções semelhantes para comparar. E aí, nesse meio, ele começa a ver os valores muito exacerbados e outros mais na média. Quem é que faz a venda no final? Aqueles imóveis que estão mais dentro de uma média de mercado. Aí a venda acontece com muita agilidade. E é nesse ponto que eu quero te trazer a reflexão. Quando a gente fala sobre vender um imóvel, existe algo muito sensível, relevante e que se essa primeira ponta não tiver ajustada, toda a consequência, tudo que vier depois, pode ter dificuldades de desenvolver. O que é? É o preço. O preço é o fator número um de análise. Esse preço do imóvel ele precisa estar bem adequado à área, à região que ele está, a outros imóveis comparativos, para que essa venda aconteça rápido. Uma das minhas vendas só aconteceu em cerca de 15 dias. Por quê? O imóvel foi precificado corretamente. Nisso, o comprador já vem pronto, porque ele está procurando um imóvel naquela faixa de valor que não está abaixo do mercado e nem acima, está na faixa correta. E essa venda acontece muito rápido, porque a pessoa que é o comprador de verdade, não os curiosos. Tem muita gente curiando o mercado, que quer fazer visita, sair visitando o imóvel como se fosse um ponto turístico. Eu não levo clientes para fazer visita turística, eu seleciono os compradores certos para a gente fazer a venda e se esse trabalho ser mais eficaz. Então, essa venda ela ocorre certo quando esse imóvel está bem precificado. O comprador certo chega porque ele identifica que aquela é uma verdadeira oportunidade. E quando eu digo comprador certo, não é só sobre o quanto ele está disposto a pagar, mas o quanto ele está acertado com
às vezes, algumas remodelagens que tem que fazer no imóvel. Existem imóveis que estão zerados, são novinhos, nunca foram habitados, e compradores que estão procurando isso. Existem imóveis que já foram habitados, que precisam de uma certa modernização. Não, o imóvel não está destruído, ele precisa ser modernizado, ele precisa ser ajustado à nova personalidade dessa pessoa que vai morar ali. E tem compradores que são exatamente esses tipos de compradores. Eles querem imóveis onde eles vão colocar a carinha deles, vão personalizar do jeito que eles querem. Esses são os compradores certos para o imóvel certo. Esse é um pequeno detalhe que faz toda a diferença na venda e no êxito, tanto do proprietário vender o seu imóvel, quanto o comprador encontrar aquele imóvel certo. Para que isso tudo aconteça, precisa de pessoas, né? E eu entrei nessa área justamente para gerir esses imóveis, para encontrar os compradores certos para os proprietários e comunicar isso para o mercado. Eu tenho uma habilidade de comunicação muito boa, que eu já venho desenvolvendo há muitos anos. Isso foi um tema, inclusive, do meu desenvolvimento pessoal como Letícia. Se você pegar uns vídeos meus aí do passado que eu tenho de comunicação, você vai ver que eu não falava tão assim. Hoje em dia eu consigo me comunicar melhor e consigo também demonstrar para as pessoas o que é importante para elas. E eu fico feliz por ter atingido esse objetivo. Toda vez que você encontra uma pessoa que já fez algo que você um dia gostaria de fazer, entenda que essa pessoa pode ser uma ponta, um guia para chegar onde você quer. Então, meu bate-papo aqui com você hoje é que se você quer vender o seu imóvel, se você está procurando posicionar o seu mercado, né, o seu imóvel no mercado, posicionando isso adequadamente para que essa comunicação chegue na pessoa que você almeja fazer a venda e que essa venda ocorra mais rápido, você precisa ter alguém que vai gerir ou gestar, cuidar do teu imóvel e não ser simplesmente só mais um na base de uma imobiliária com muitos imóveis que acabam servindo de degrau. Olha, eu tenho aquele outro, como se fosse uma espécie de menu, né? A questão é, o que eu faço para fazer a venda do seu imóvel? Eu trabalho sempre com uma carteira de clientes de no máximo 20, onde eu consigo atender cada cliente, encontrar o comprador para cada imóvel e fazer isso de uma forma rápida e assertiva. Como eu te falei, essa experiência que eu tenho nesse mundo do comportamento, das relações humanas, me ajuda muito em vários setores da minha vida e agora na área de imóveis. Então, se você quiser a minha ajuda para gerir o teu imóvel, fazer essa venda no mercado e posicionar ele adequadamente, manda uma mensagem aqui na descrição do vídeo, tem o meu contato e vai ser um prazer fazer uma avaliação do teu imóvel sem custo nenhum, só para você conhecer como funciona esse meu trabalho e de que forma que nós podemos trabalhar juntos. Vejo você no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até já!